Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estaremos estudando a lição de número 8, a sobriedade na obra de Deus. Quero pedir para você que subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da lição a qual nós estamos estudando. Logo abaixo você tem os slides. Você pode baixar se você quiser, não lhe custa nada. Lembrando você que nós estudamos sempre a nossa leitura diária atrelada ao assunto, ou seja, ao comentário da lição. Logo no final da lição, nós também fazemos as reflexões, as 5 reflexões que sempre estão no fim da lição. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo para juntos nós meditarmos nesta gloriosa palavra de Deus. A sobriedade na obra de Deus. É necessário que todos aqueles tanto aquele que lidera uma igreja, tanto aquele que lidera departamentos, tanto aquele que serve a Deus, ou seja, direta ou indiretamente cooperam para o bom andamento do reino de Deus, estejam sempre sóbrios, ou seja, estejam fazendo aquilo com consciência, sabendo o que está fazendo. Ou seja, se você estiver adorando a Deus, adore a Deus de uma forma sóbria, sabendo que você está adorando o nome do Senhor. Se você está cooperando, se você está trabalhando, se você está liderando algum departamento ou alguma igreja, que você faça isso sabendo que você está fazendo realmente para Deus. Então, que estejamos sempre sóbrios, sabendo que estamos fazendo para o Senhor. A sobriedade na obra de Deus é muito importante em nossos dias. Quantos não fazem sobriamente a obra de Deus? Quantos fazem por seus próprios interesses? Quantos fazem relaxadamente? Quantos fazem desvalorizando, não honrando, não respeitando a obra do Senhor? Mas graças a Deus por aqueles que têm feito a obra de Deus de uma forma sábia e sóbria, trabalhando para o Senhor com alegria, sabendo para quem está trabalhando, sabendo para quem está fazendo esta obra. Com certeza, Deus abençoará a sua vida ricamente, em nome de Jesus. Então vamos para a leitura de segunda-feira. A leitura de segunda-feira fala sobre a embriaguez de Noé, em Gênesis capítulo 9, versículos 20 a 24. Aqui nós temos, logo que no final do dilúvio, Noé então plantou uma vinha, e do fruto da vide, então, Noé fez vinho. E do vinho, ele então fez o uso dessa bebida a ponto de se embriagar. Se embriagando, ele não soube mais o que fazia. Então a Bíblia registra que Noé se embriagou. E possivelmente ele ficou tão fora de si que tirou a roupa, desmaiou. Isso penso nós quando meditamos nesta palavra. Momentos depois, o seu filho Cã entrou na tenda e encontrou então Noé nu, mostrando ali as suas vergonhas. Então esse é o primeiro relato que se tem conhecimento de um caso de embriaguez. Nota-se que não apenas o uso do álcool, mas também a embriaguez são aspectos que acompanham a humanidade desde os seus primórdios. Então,
tanto a bebida alcoólica e a embriaguez vem acompanhando a humanidade desde primórdios, e isto tem trazido prejuízos à sociedade, prejuízos à família, prejuízos à classe trabalhista, prejuízos também à família e prejuízos de fato à igreja. O consumo de bebidas alcoólicas é um costume muito antigo, mas ele é bem aceito pela sociedade. É um costume antigo, mas é aceito pela sociedade. É um costume que desonra, que prejudica família, sociedade, enfim, tantas outras áreas ele tem prejudicado, mas ele é aceito pela sociedade. O álcool é considerado uma droga e tem atuação diretamente no sistema nervoso central de uma pessoa. Ele causa alterações no comportamento do indivíduo. Logo após a ingestão do álcool, ele causa uma sensação de euforia e desinibição. A pessoa fica desinibida sem saber o que está fazendo e acaba estimulando então o consumo. Depois de um período, então, surgem os efeitos como o sono, a falta de coordenação motora, que são fatores causadores de um número significativo de acidentes de trânsito no nosso país ou no mundo. Quando consumido em excesso, pode causar também intoxicação e inclusive levar as pessoas ao estado de coma. Os malefícios da bebida alcoólica. O indivíduo que consome bebidas alcoólicas com frequência e em grande quantidade apresenta o risco de desenvolver dependência, conhecida como, nesse caso, como nós conhecemos, o alcoolismo. As pessoas alcoólatras são as pessoas que consomem com frequência esta bebida. O alcoolismo é considerado ainda uma doença e essa doença acomete 11,2% dos brasileiros que vivem em 107 maiores cidades do país, que assim foi feita a pesquisa segundo o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, o OBID. Saber reconhecer os sinais de dependência de álcool pode ser fundamental no auxílio ao enfrentamento desta doença. Sabemos que Jesus Cristo liberta, mas existem também as casas de recuperações, os lugares onde as pessoas podem ser recuperadas dessas doenças que causam prejuízos à pessoa, prejuízos à família, prejuízos à sociedade, prejuízos à classe trabalhista, ou seja, onde ele trabalha, e também prejuízos à igreja. É importante que a pessoa que está vivendo este momento, essa fase, que possa procurar um tratamento ou procurar Jesus, porque Jesus também liberta da bebida alcoólica, como ele me libertou um dia, ele pode libertar você também, se você é um alcoólatra. A bebida alcoólica causa doenças e incita brigas. Quando consumida com frequência e por um período prolongado, além de causar dependência, o álcool pode provocar doenças como a cirrose hepática, gastrite, úlcera e danos cerebrais que são irreversíveis. Muito além dos danos causados à saúde física, o alcoolismo está associado à frequência a atos de violência que são praticados contra familiares, também a abandono do trabalho e do convívio social. Muitas pessoas, por serem pressionadas a abandonar o álcool, as pessoas fogem de casa e vão viver a sua vida nas ruas, porque querem
viver uma vida assim, uma vida sempre alcoólatra. Pressionado, ele vai embora e some de casa para viver uma vida nas ruas, e nós os chamamos, as pessoas, de mendigos, porque vivem uma vida fora da vida social. Mas quantos estão sendo recuperados, graças a Deus, graças à igreja que tem feito um trabalho maravilhoso, espetacular, e trazido muitas pessoas ao conhecimento de Cristo, a um tratamento, e as pessoas têm sido libertas disso. Então, contra familiares, abandono do trabalho, convívio social, acidentes de trânsito, e também as pessoas se envolvem em brigas e até crimes por causa da dependência dessa bebida. O vinho na história sagrada. Nas Escrituras, tanto o vinho quanto o pão e o azeite são vistos como bênção de Deus. O mau uso foi que levou os homens santos de Deus a cometerem escândalos, no caso de Noé, Ló, Davi, Nadab e Abiú, e também Belsazar, que não era um homem de Deus, era um homem ímpio, mas ele, devido ao uso excessivo do vinho, Belsazar desrespeitou a Deus, desonrou a Deus, bebendo vinho nas taças que foram consagradas para o uso no templo da casa de Deus, e isto então custou-lhe a vida, custou-lhe o reino, e ele foi castigado por isso. Então Paulo recomendou, veja bem a contradição aqui, Paulo recomendou que Timóteo usasse um pouco de vinho devido às suas constantes enfermidades. No entanto, a igreja em Corinto, eles se embriagavam quando eles participavam da ceia. Veja o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. 1 Coríntios 11, 20 e 21. De sorte que quando vos ajuntais um lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Para os crentes da igreja de Éfeso, Paulo escreveu, capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Agora, essa bebida ela é prejudicial. O álcool ele causa tremendos prejuízos à família, à sociedade, faz com que as pessoas vivam uma vida dissolutas e pratiquem também dissoluções. As filhas de Ló embebedaram o próprio pai e tiveram relacionamento sexual, cometendo então um incesto. Logo depois que eles saíram de Sodoma e Gomorra, então as filhas de Ló embebedaram o pai e cometeram incesto. Destas relações das duas filhas de Ló, nasceram dois povos iníquos, inimigos de Israel, os amonitas e os moabitas. Todos que se entregam ao vinho, eles cometem esses e outros piores tipos de dissoluções. Um adorador e servo de Cristo não pode cair nesse tipo de cilada. Um adorador e servo do Senhor deve sempre vigiar, deve sempre cuidar, deve sempre ter atenção para não cair nestas ciladas do álcool e acabar cometendo aí dissoluções e prejudicando a sua vida espiritual, perdendo o céu por causa aí de um copo de vinho. Um homem segundo o coração de Deus usa o vinho
para culpar do pecado seu fiel soldado. Todos conhecem este homem, aqueles que leem a Bíblia sabem que Davi, ele embebedou seu fiel soldado para tentar encobrir o seu adultério. Depois de ter relações sexuais com a mulher de Urias, Davi mandou que chamasse o seu servo Urias, que estava na guerra. Davi tinha engravidado a sua mulher, Batseba, e queria que Urias se deitasse com ela. Por que que Davi queria que Urias se deitasse com a mulher? É o mesmo que não tivesse relação sexual. Se Urias deitasse com Batseba, é o mesmo que ele não tivesse tido relação sexual com a sua esposa. Então seria fácil as pessoas imaginarem ser ele o pai da criança. E o rei, então, sairia livre desta culpa. Um homem sem a direção do Espírito Santo ou sob o efeito do álcool não pode estar a serviço da obra de Deus. Por quê? Porque ele não sabe o que está fazendo. Ele não está vivendo uma vida sóbria. Ele está vivendo sob o efeito do álcool. E as pessoas que vivem sob o efeito do álcool não fazem nada sobriamente. Então não pode dirigir a obra de Deus, não pode fazer, não pode estar a serviço da obra de Deus. Aqui na terça-feira, o vinho e a profanação familiar são os versículos que provam aí a dissolução que cometeu as filhas de Ló. No capítulo 19, versículo 30 a 35, mas nós vamos ler aqui apenas 2 versículos, o versículo 32 e o versículo 36. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Esse é o versículo 32, o versículo 36. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai. Então, esse foi aí o incesto que as filhas de Ló cometeram com o seu pai, embebedando o seu pai, e tiveram então os 2 filhos. Esses 2 filhos, eles formaram nações e foram nações inimigas do povo de Israel. O alcoolismo, ele é um conjunto dos problemas relacionados ao consumo excessivo e prolongado do álcool. A medicina o define como um vício de ingestão incontrolável, que acarreta em graves consequências. Dentro do alcoolismo existe a abstinência, o abuso e a intoxicação que resultam em agravantes como alucinação, delírio, mau humor, distúrbios de ansiedade e sono, impotência sexual e síndromes de amnésia. A tolerância e a dependência ao álcool são 2 eventos distintos e indissociáveis. É o que nós vamos ver agora, a definição da tolerância e da dependência alcoólica. O ladrão, quem é o ladrão? O diabo. Ele vem senão para matar, roubar e destruir. E para destruir, ele usa então esta ferramenta, a bebida alcoólica, para destruir pessoas, para destruir famílias, para destruir sociedades, para destruir até a igreja do Senhor. Então a tolerância é a necessidade de doses maiores de álcool para a manutenção do efeito de embriaguez obtido nas primeiras doses. São aquelas pessoas que sempre têm que estar a efeito da bebida alcoólica, ou sempre um dia ou outro, final de semana, ou seja, as pessoas sempre, ao final do dia, uma dose ou outra para manter o efeito de embriaguez. Agora, a dependência ela ocorre quando o indivíduo
não tem mais forças para interromper ou diminuir o uso do álcool. Então, de tolerância de alguns dias, ou seja, de um dia ou dois, ou seja, de uma semana ou outra, da tolerância alcoólica, a pessoa passa a ser um dependente do álcool. Com este conjunto de problemas causado pelo álcool, nós vemos a cada dia mais famílias sendo destruídas, mais pessoas sendo mortas, mais acidentes acontecendo, mais crimes acontecendo, mais coisas ruins acontecendo neste mundo por causa da bebida alcoólica. A bebida alcoólica é uma das ferramentas mais usadas por Satanás para destruir principalmente as famílias, porque o diabo sabe que a igreja do Senhor, ela é constituída de famílias, famílias fortes, igrejas fortes, famílias fracas, igrejas fracas, famílias sem sobriedade, uma igreja também sem sobriedade. Então, por isso, o diabo, com esta ferramenta da bebida alcoólica, ele vem destruindo e acabando com famílias. Quarta-feira, segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos de 6 a 13. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Segundo Samuel 11:6, aqui foi quando Davi convidou, e aqui ele comeu, e Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Quem? Urias. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com o servo do Senhor, porém não desceu à sua casa, segundo Samuel 11:13. Então, Davi embebedou Urias com a intenção de que Urias fosse para sua casa e deitasse com a sua esposa, Batseba, que estava grávida dele, e a culpa do adultério não caía sobre Davi. Mas Urias, como era um fiel soldado, ele não desceu à sua casa e foi dormir com os servos, os outros funcionários. Um bêbado não consegue distinguir entre o bem e o mal, mas Urias soube, né? As suas ações resultam na inimizade, no ódio que perturbam a paz e a tranquilidade da sociedade. Uma pessoa bêbada, ela atrapalha, ela traz desordem a uma sociedade, ela traz intranquilidade a uma sociedade, não deixa a sociedade, as famílias viverem em paz. 70% dos divórcios de distúrbios nos lares são causados pelo álcool. O álcool já derramou muito sangue, lançou muita gente à falência, desonrou muitas mulheres e cavou muitas campas que qualquer outra atitude moral. Então veja aí o prejuízo que traz a bebida alcoólica ao mundo, destruindo famílias, matando pessoas e acabando com a sociedade. Na oferta de manjares, o vinho era usado um quarto de hin de vinho, O adorador reconhecia que tudo quanto existe é do Senhor. Então, na oferta de manjares, era oferecido um hin de vinho, e quando ele era assim oferecido, a pessoa estava dizendo que tudo quanto existe é do Senhor, isso na oferta de manjares. No segundo ponto da nossa lição, fala do vinho oferecido na oferta de manjares como libação, era um ofício divino. Libação era o derramamento de algum líquido, geralmente era o vinho, era o óleo e até mesmo o leite, como um ato de culto a Deus. Não se sabe ao certo como surgiu esse tipo de oferta de adoração. Sabe-se que este ato também era usado em cultos de diversos povos pagãos da antiguidade que utilizavam esse tipo
a libação para adorar seus falsos deuses. Na Bíblia nós encontramos ainda antes da lei dada a Moisés a prática da libação em adoração a Deus. Veja que Jacó, ele fez isto, Gênesis 35 e 14. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ela uma libação e lhe deitou óleo. A libação fez parte das leis cerimoniais também. Mais tarde nós temos a libação nas leis dadas por Deus ao povo de Israel, no capítulo que fala das ofertas contínuas a serem praticadas pelo povo. Êxodo capítulo 29, versículos 40 e o versículo 41. A ordem que houvesse libação juntamente com ofertas de sacrifício, com um cordeiro, a 10ª parte de uma éfa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Dessa forma, essa prática se tornou parte do código de leis cerimoniais dada por Deus aos israelitas. Paulo, ele se achou como uma oferta de libação. Diz que ele era também uma oferta de libação. Temos também o uso dessa expressão. Ele usou essa expressão de forma figurada do Novo Testamento. O apóstolo Paulo pegou emprestado essa figura do Antigo Testamento para falar a respeito da sua iminente morte. 2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Então Paulo estava querendo dizer que da mesma forma que a libação era uma oferta derramada e oferecida a Deus, a vida dele também em breve seria derramada e oferecida a Deus. Ou seja, Paulo via a sua morte como um sacrifício agradável a Deus que estava muito próximo de acontecer. Por isso ele disse, serei também uma oferta de libação, uma oferta que vai agradar o Senhor. A bebida feita com o fruto da vide. O primeiro milagre de Jesus registrado na Bíblia foi que ele transformou a água em vinho. E quando Jesus instituiu a ceia, ele usou o vinho para simbolizar seu sangue derramado por nosso pecado. A Igreja de Cristo hoje usa o vinho não fermentado para oficiar a sua celebração, a Santa Ceia do Senhor. Ou seja, o fruto da vide. A Igreja do Senhor não deve consumir nenhum tipo de bebida forte. Possivelmente Nadab e Abiú, eles entraram no lugar santo alcoolizado com vinho. Por quê? Porque eles não... Nós lemos esse texto e nós vemos que Nadab e Abiú não estavam sóbrios, não estavam sabendo o que estavam fazendo. Porque eles tinham conhecimento das leis, sabiam das regras, das normas que seriam aplicadas sobre aqueles que fizessem o que eles fizeram. Então, possivelmente estavam alcoolizados e bem bêbados, sem nenhuma noção, sem saberem o que realmente estava fazendo. Então, sem temor e referência a Deus, eles ofereceram fogo estranho e foram punidos com a morte. Deus os matou, porque eles desonraram ali essas regras, entraram no lugar santo dos santos e ofereceram fogo estranho ao Senhor. Logo após de Nadab e Abiú ter cometido tão grave pecado contra Deus, veio então a advertência a Arão. Levítico capítulo 10, o versículo 9 diz assim:
Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, com esta lei ficou proibido a ingestão de vinho ou outra bebida forte aos que exercem o santo ministério. Então, todos aqueles que exercem o santo ministério, que são ministros na casa de Deus, que são líderes de departamento, que pastoreiam igrejas, enfim, não bebam vinho. Não bebam vinho, dê exemplo à sua igreja, para que eles também se livrem da bebida alcoólica, porque nem todas as pessoas podem beber vinho, e nem todos, ninguém pode beber, porque acaba se viciando nesta bebida e trazendo transtornos à igreja do Senhor, escândalos, e prejudicando a família, prejudicando a sociedade, ficando sem trabalho. É muito perigoso. Então é preciso que os ministros dê exemplo à igreja, para que a igreja se conserve pura nesse sentido. Com esta lei ficou proibido a ingestão de vinho ou outra bebida forte aos que exercem o santo ministério. Aos que desobedecem, a punição seria a morte no Antigo Testamento, e hoje também a morte espiritual. E muitos a morte física também, porque muitos acabam morrendo de uma forma ou de outra. Se não morre espiritualmente, muitos morrem fisicamente, porque acabam entrando em brigas, contendas, acabam se embriagados, às vezes morrem em acidentes de trânsito, morrem esfaqueados, atirados, morrem brigando, enfim, por causa da bebida alcoólica. Então, a leitura de quinta-feira diz que o vinho é impróprio aos que presidem, é o que nós acabamos de falar. A leitura de sexta-feira diz que o vinho é vedado ao pastor. 1 Timóteo 3:3 diz assim: não dado ao vinho. Isso falando sobre aqueles que presidem. Veja o que diz Provérbios 31 e o versículo 4 e 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que, bebendo, se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Então veja que o vinho ou a bebida forte, ela pode trazer prejuízos. Então, o exemplo, ele sempre deve vir daqueles que lideram, daqueles que ministram, daqueles que exercem o ministério na casa de Deus. O sacerdote precisa julgar e fazer distinção entre o puro e o que é impuro, e instruir os hebreus, e por isso eles não deveriam fazer uso do vinho, pois o álcool afetaria os seus sentidos e o seu raciocínio. Agora você imagina hoje um líder de uma igreja sobre o efeito do álcool, como ele vai fazer julgamento, como ele vai presidir, como ele vai aconselhar. Se ele está sob o efeito do álcool, ele está sem saber o que está fazendo. Possivelmente não receberá uma revelação de Deus, uma orientação do céu para dar às pessoas que estão aflitas e necessitadas. Tal proibição tinha o objetivo de preservar o sacerdote a fim de que não cometesse o mesmo erro de Nadab e Abiú. As nações pagãs ao redor de Israel tinham esse costume, o costume da embriaguez. O povo de Deus deveria ser santo, deveria ser diferente, assim como hoje. Quantas pessoas ateus, pagãs, incrédulos, sem Deus,
vivem sobre o efeito da embriaguez, mas a igreja deve ser pura, a igreja deve ser santa, os ministros do altar, os ministros da casa de Deus, os trabalhadores, aqueles que prestam serviço na casa de Deus, devem dar exemplos, não só à igreja, mas também ao mundo, de que a igreja é diferente. O povo de Deus deve ser santo, distinto, separado, a fim de que fosse exemplo, que o povo de Israel fosse exemplo às outras nações. Então hoje o Israel de Deus, a igreja, deve dar esse exemplo também, e manifestar-se a grandeza e a santidade do Senhor. Fazendo assim, claro, nós vamos fazer manifesto que o Senhor é Deus na nossa vida. Nós vamos dar exemplos que somos diferentes e o Senhor vai agir de uma forma gloriosa na nossa vida e na vida da igreja. A leitura de sábado, enchei-vos do Espírito, Efésios capítulo 5, versículo de 1 a 18, o mais conhecido é o versículo 18, né? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então é melhor, enchendo do Espírito Santo, sermos cheios do poder de Deus, sendo cheios do Espírito Santo, com certeza nós não vamos cair nas ciladas da bebida alcoólicas e nos embriagarmos com bebida alcoólica, mas vamos ser exemplo para aqueles que estão na igreja, para os fiéis. O ministro do Senhor não pode ser escravizado pelo vinho. Tito 1:7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro na casa de Deus. O bispo aqui fala de presbíteros, fala de pastores, fala da liderança na igreja. Não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Timóteo 3:3, também falando aqui aos presbíteros, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso e não avarento. 1 Timóteo 3:8, aqui já para os diáconos, da mesma sorte os diáconos sejam honestos. E fala de diáconos, cooperadores, trabalhadores, servos que cooperam na obra do Senhor, não de língua dobre, não dados a muito vinho e nem a pouco, para que depois não venha a ser muito, não cobiçosos de torpe ganância. Nós queremos aqui também não se pode confiar numa igreja, né? Uma igreja sendo conduzida por um líder viciado em bebidas alcoólicas. Os prejuízos que causa o vinho ao reino de Deus não se limita somente aos ministros, mas também a toda a igreja. Então os ministros é quem tem que dar o exemplo, para que a igreja também não venha cair no vício da bebida alcoólica, no vício do vinho. O verdadeiro cristão deve se afastar de qualquer tipo de bebida alcoólica e buscar ser cheio do Espírito Santo. No dia de Pentecoste, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Cristo, porém todos eles, o povo que estava ali, achavam que eles estavam bêbados, mas Pedro se levantou para pregar e ele conscientizou aquelas pessoas que estavam chamando os crentes de bêbados. Pedro os conscientizou que eles estavam falando línguas estranhas pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que estava sendo derramado sobre eles. Esse poder de Deus os acompanhou na evangelização em todos os lugares por onde eles iam. Nós queremos falar também sobre
sobre os recabitas. E os recabitas nós encontramos em Jeremias capítulo 35, versículos de 1 a 10. Jeremias capítulo 35, versículos de 1 a 10. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, introduzindo-os na casa do Senhor em uma das câmaras, e lhes oferece vinho a beber. Então Deus instrui Jeremias aqui para que fale ao povo de Israel. E Jeremias vai falar ao povo de Israel testemunhando a vida de obediência dos recabitas. Então ele usa a fidelidade dos recabitas que obedeciam uma ordem que tinha dado a eles já há 250 anos por Recabe, pai de Jonadab. Então eles guardavam isso já há 250 anos. E veja aqui o que continua dizendo. Então, Jeremias dizendo: então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Abazínias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os introduziu na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, o qual estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse: bebei vinho. Não bebei vinho. Eles, porém, disseram: não beberemos vinho. Eles já tinham recebido esses mandamentos já há 250 anos. Não beberemos vinho. Então passou gerações e gerações. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias na terra em que andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de não bebermos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas vamos beber vinho, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, filho de Recabe. Agora, a partir do versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso não aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não o tem bebido até o dia de hoje, porque obedece o mandamento de seu pai. Aí Deus vai dizer assim: a mim, porém, que não vos tenho falado a vós com insistência, vós não me ouvistes. Também vos tenho enviado insistentemente os meus servos profetas, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vades após outros deuses para os servir, e assim habitareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe,
guardaram o mandamento de seu pai que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que pronunciei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardando todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo o que vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de mim. Então veja aí a fidelidade dos recabitas. E por que a igreja do Senhor também não pode obedecer a Deus? Por que o povo de Israel não obedecia ao Deus Todo-Poderoso, que fazia maravilhas no meio deles, que operava milagres no meio deles, que davam vitórias de guerras para eles? Eles não obedeciam. E Deus estava dizendo, vocês não obedecem a mim, mas a casa de Recabe, eles obedecem uma ordem dada de Recabe, pai de Jonadab, já há 250 anos. Então Deus os abençoou e nunca faltou trono para a casa de Recabe. Então, mas o povo de Israel desobedecia a Deus. Então, amados e queridos irmãos no Senhor, vamos obedecer ao Senhor para que sejamos ricamente abençoados e o Senhor nos dará a vitória que nós tanto precisamos e carecemos, não é? Vamos para as nossas reflexões. A primeira, segundo a lição, de acordo com o contexto da narrativa, o que podemos concluir sobre o comportamento de Nadab e Abiú quando eles entraram no tabernáculo para queimar o incenso? O que concluímos com a entrada de Nadab e Abiú no tabernáculo? Então, pelo contexto da narrativa sagrada, podemos concluir que ambos estavam embriagados, porque não estavam sóbrios. Com certeza não sabiam eles o que estavam fazendo, porque estavam embriagados, né? O efeito do álcool fez com que eles desonrassem ao Senhor e foram mortos. Por isso, profanaram insolentemente a glória divina. Segunda reflexão, que recomendação faz o Senhor aos sacerdotes quanto às bebidas alcoólicas? Vinho, Levítico 10:9, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Terceira reflexão, que exigência a Bíblia faz aos candidatos ao ministério cristão? 1 Timóteo 3:8, Tito 1:7 diz assim: o candidato ao santo ministério na igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho, ele deveria ser sóbrio, porque a falta de sobriedade, quem tem falta, quem não é sóbrio, quem não sabe o que está fazendo, não pode ser um ministro na casa do Senhor. Vamos para a quarta reflexão. Por que não podemos considerar a embriaguez um mero adorno cultural? Porque para muitos a embriaguez é um adorno. O convite, ou seja, as reuniões, a maioria das reuniões feitas pelas sociedades
tem que haver bebida alcoólica. Se tem bebida alcoólica, tem embriaguez. Porque a embriaguez é algo sério, que tem ocasionado sérios transtornos à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo precisa ser diferente. Não precisamos desses adornos. Precisamos de Jesus na nossa vida. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, buscar os dons espirituais e fazer o trabalho que o Senhor nos ordenou a fazer, missões, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Discorra sobre o exemplo dos recabitas. Os recabitas voluntariamente abstinham-se de qualquer bebida forte para que a aliança de seus ancestrais permanecessem sempre firme. Jeremias 35, 6 a 10, já lemos aqui. E por causa dessa fidelidade, eles foram honrados pelo Senhor. Que lição maravilhosa! Vamos ser sóbrios. Para sermos sóbrios, precisamos deixar de lado, renunciar às bebidas alcoólicas e buscarmos sermos cheios do Espírito Santo. Precisamos fazer como assim disse Paulo: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E sendo cheios do Espírito Santo, vamos fazer com sobriedade a obra do Senhor e sermos abençoados em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe preciosamente a sua família. Não perca na sua igreja a escola bíblica dominical nesse domingo. Com certeza vai ser bênção na sua congregação. Participe e Deus irá abençoar você e a sua família. Não se esqueça de visitar o nosso site www.moldado.com. Não se esqueça de subscrever no meu canal e deixar aí o seu like, deixa aí o seu gosto, deixa aí curte aí se você gostou, se você não gostou também. Se quiser deixar aí um comentário, uma crítica, também faça crítica e assim juntos nós estamos estudando a palavra do Senhor. Deus te abençoe e até a próxima leitura diária, sempre atrelada ao comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical.